O devocional de hoje, né, como tá aí no título da nossa live, ele está lá em Isaías 43. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. E essa mensagem diz assim, ela é uma mensagem conhecida, né, acredito que muitos conheçam, mas ela diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Gente, essa passagem, ela é uma passagem de esperança para nossa vida. E qual o contexto, né? Só falando aqui um pouquinho do contexto. Essa é uma mensagem de esperança para o povo de Israel em uma situação muito difícil que eles estavam passando. E assim como Deus tem palavras de esperança para aquele povo, assim como Deus declarou essas palavras para aquele povo, nessa noite nós vamos começar aqui já esse devocional, gente, tendo essa certeza de que não importa a situação que nós estamos passando, não importa quão difícil seja a situação que você está passando, em qual área da sua vida você esteja enfrentando um desafio aqui agora. Gente, as promessas de Deus, elas permanecem independente da situação que nós estamos vivendo. As promessas de Deus não mudam. Talvez agora tudo pareça muito difícil e você não tenha esperança. Mas se lembre disso. Mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à tempestade, o Senhor tem promessas para a nossa vida. E tem tempestades que elas não são para nos matar. As tempestades, elas não são para nos paralisar, para que a gente desista. Gente, se tiver algum problema aí com o áudio, com a imagem, me deixem saber aí que eu tô de olho aqui também. Mas as tempestades, elas não são situações para nos paralisarem. E esse muitas vezes é o nosso erro, né? Achar que quando acontece uma coisa difícil na nossa vida, meu Deus, é uma retaliação. Às vezes realmente é, mas tem situações que vêm e que não são do inimigo. É o próprio Deus permitindo que a gente passe por essas coisas para que isso nos prepare e nos leve para um próximo nível. E qual o nosso erro? A gente não tá ligado. A gente não tá ligado no que tá acontecendo, então a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar e, principalmente, a gente começa a lembrar de como era o passado. E a gente começa a comparar a situação que nós estamos com aquilo que nós já vivemos. Sem perceber que esse momento que você está vivendo é uma situação que o próprio Deus preparou e permitiu que você passasse para que você esteja pronta para um próximo nível. E, gente, quando nós entramos nessa situação, quando nós entramos, né, nesse modo de reclamar e murmurar e só ver o defeito das coisas, a gente deixa de ouvir a voz de Deus em meio ao deserto. E isso nos impede de acessarmos coisas novas. E nessa noite, a gente vai falar exatamente sobre isso. Como acessar o novo de Deus? Porque a palavra de Deus diz que Deus tem promessas para a nossa vida. Mas nós só iremos viver essas promessas se primeiramente a gente esquecer do que já foi. A gente abandonar o nosso passado. Esse é o grande ponto do que nós vamos meditar aqui hoje no nosso devocional. Nós precisamos esquecer do que já se foi e abandonar o nosso passado. A gente, né, é uma geração muito apegada ao passado, uma geração que, gente, sofre com aquilo que já foi, sofre com o que não deu certo. Claro, todo mundo é assim, mas especificamente hoje em dia a gente tem visto o quão negativo tem sido o efeito disso na vida das pessoas, né? A ansiedade, ela vem e vem a depressão, por quê? Porque nós estamos presos naquilo que já foi. A gente fica melancólico, sabe? Que sempre se remete ao passado com sofrimento. Parece que você tá aqui, mas a sua mente tá preso lá no que já foi. E, gente, isso nada mais é do que uma alma ferida. Isso é um apego excessivo a coisas que a gente já deveria ter abandonado. O Senhor pode até nos levar a um lugar novo, o Senhor pode até apresentar pessoas novas pra gente, nos colocar em um ambiente novo, abrir portas novas. Só que a gente não enxerga essas novas oportunidades. Justamente por quê? Porque a gente está preso ao que já passou. A gente está preso ao que não deu certo. A gente está preso em como a gente gostaria que as coisas tivessem sido. E qual é o perigo disso? Por que que o Senhor, ele é muito claro aqui em falar: esqueçam o que já foi e não vivam no passado? Por que que Deus, ele é tão enfático nisso, de que a gente deve deixar
para trás as coisas que já não fazem mais parte da nossa vida hoje. Porque, gente, o passado, ele rouba a esperança do nosso futuro. O passado, ele rouba a esperança que a gente tem de que as coisas vão melhorar, de que Deus tem coisas novas para nossa vida. É como se a gente caminhasse assim, sempre olhando para o lado, sempre olhando para trás, mas a gente nunca vê o que está adiante. E aí a gente até ora, a gente pede, Senhor, faz coisas novas na minha vida. Senhor, me leva a lugares novos, coloca pessoas novas no meu caminho. Mas, gente, como nós vamos enxergar essas coisas se a gente está com os olhos naquilo que já foi? Se o nosso coração não está aberto a enxergar essas novas coisas? E quando a gente vive preso ao passado, uma outra coisa acontece. E isso a gente vê claramente se a gente parar para analisar na nossa vida. A gente vê que a gente já passou essa situação ou a gente passa essa situação. Quando nós vivemos presos ao passado, nós nos contentamos com qualquer coisa. A gente se acostuma com coisas ruins. E esse ponto, gente, nem que assim, vocês escrevam aí para vocês não se esquecerem disso. E quando o passado começar a bater na sua porta, quando você começar a sentir saudades de coisas que já era para você ter abandonado, você vai ler essa frase, você vai declarar essa frase para você mesma. O passado faz com que eu me contente com qualquer coisa. Viver preso ao passado faz com que eu tenha saudade de coisas que sequer me faziam bem naquela época. Por exemplo, aquele povo, a Bíblia diz, né, lá em Êxodo, quando o povo de Israel, eles estavam saindo do Egito, né? Quando eles foram libertos da escravidão, o Senhor conduziu eles por um deserto para que eles chegassem na terra prometida. Assim como nós. Tudo que eu vou falando aqui, vamos trazendo para a nossa vida. Esse povo tinha uma promessa, nós temos uma promessa. Então esse povo, eles tinham uma palavra, eles sabiam que eles iriam chegar na terra prometida. E ali no meio do deserto, eles iam caminhando, caminhando. E a Bíblia fala que, gente, esse povo começou a sentir saudade. Lembra que eles eram escravos. Eles eram escravos, eles sofreram, Deus libertou eles. E a Bíblia diz que quando esse povo estava ali caminhando no deserto, indo para a terra prometida, indo receber a promessa deles, gente, esse povo começou a lembrar do passado e a sentir saudade da comida que eles comiam quando eles eram escravos no Egito. Como que um povo que está recebendo maná de Deus, como que um povo que tem visto milagres e maravilhas de Deus, o Senhor mandava comida para eles todos os dias, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer eles, uma nuvem para proteger eles do sol. E, gente, esse povo começou a sentir saudade da comida que eles comiam quando eles eram escravos. Olhar para o passado faz com que a gente acede qualquer coisa. Faz com que a gente tenha saudade de coisas que não nos fazem bem. Fazem com que a gente se contente com menos do que aquilo que Deus tem para a nossa vida. E isso é muito perigoso, gente. Isso é, assim, muito, muito perigoso. Porque faz com que a gente queira voltar para lugares que o Senhor nos tirou. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes nós saímos de uma situação, o Senhor nos tira de uma situação e a gente está caminhando em rumo à nossa promessa, a gente está passando ali o deserto, passando o processo, e no meio do processo que é difícil, que tem dificuldades, que tem tempestades, o que a gente começa a pensar? Que saudade de como as coisas eram. Que saudade de como eu vivia antes. A situação não era boa, mas pelo menos eu não passava o que eu estou passando hoje. Pelo menos eu estava mais confortável. Não era a situação ideal, não era a situação que eu queria, mas pelo menos não era tão difícil quanto é hoje. A gente sente saudade do tempo que nós éramos escravos. Quer um exemplo disso? Enquanto eu estava aqui meditando nessa passagem, o Senhor me trouxe isso em mente. Sabe quando a gente ora para que Deus tire coisas ruins da nossa vida? A gente ora e a gente fala, Senhor, pode levar tudo, pode tirar tudo da minha vida que não me aproxima de Ti, pode afastar pessoas que o Senhor não quer mais que eu caminhe. Senhor, esse relacionamento, se não for da Sua vontade, me dá um sinal para eu terminar esse relacionamento. Se essa porta, Deus, não for para eu entrar nessa porta, me mostra e fecha essa porta. E a gente ora. E a gente sabe que a nossa oração, ela tem poder. E aí o Senhor começa a fazer.
o Senhor começa a mover, começa a afastar algumas pessoas da nossa vida, algumas amizades, a gente vê que elas estão um pouco distantes. As portas que a gente orou, Deus começa a fechar. Aquele relacionamento que não está alinhado com o que Deus tem para sua vida, de repente ele termina. E pelo apego ao passado, o que muitas vezes a gente faz? A gente olha para trás e sente saudade dessas coisas. A gente olha para trás e a gente quer ter essas coisas de volta. E aí você manda uma mensagem, bate uma carência. Quando você vai ver, você já sente saudade das rodas que você se assentava. Por mais que fossem pessoas que não te aproximavam de Deus, mas a gente olha para o passado e começa a dar saudade. Começa a dar saudade do tempo que, para esquecer dos seus problemas, você frequentava alguns lugares, você fazia algumas coisas. Não era o ideal, não era a melhor situação, não era o melhor cenário. Mas pelo menos, Deus, eu não passava o deserto e as tempestades que eu estou passando hoje. E, gente, a gente começa a se esquecer de que mesmo em meio ao deserto, eu tenho certeza de que mesmo em meio aos processos que nós vivemos, mesmo em meio aos processos que você tem vivido hoje, eu sei que você tem visto a mão do Senhor. Eu sei que você tem visto a provisão do Senhor. Mas o que acontece? A gente deixa que o nosso coração tenha saudade daquilo que já era para ter ficado para trás. E a gente se esquece de que Deus tem coisas novas e melhores para a nossa vida. Esse é um grande ponto. Gente, esse é um grande problema e nós precisamos guardar o nosso coração com isso. Você que está chegando agora, gente, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui meditando em Isaías 43, versículo 18 e 19. E eu tenho certeza que nós sairemos dessa live, gente. Nós sairemos daqui com foco, com olhos para o nosso futuro. E deixando para trás hoje. A gente vai começar amanhã um novo mês com um novo posicionamento, com um novo pensamento, com uma nova visão para o nosso futuro. O próximo ponto é que outra coisa que faz com que a gente seja apegado ao passado é que a gente não confia que Deus pode fazer coisas novas e coisas ainda maiores na nossa vida. E isso, mesmo que a gente não admita, no fundo, as nossas atitudes demonstram isso. Por quê? Senhor, hoje não está como eu gostaria. Mas e se eu abrir mão do que eu tenho e o Senhor não fizer? Senhor, e se eu abrir mão desse relacionamento? E se eu abrir mão dessas amizades? E se eu sair desse emprego, Deus, e o Senhor não fizer? Deus, eu não confio. Eu não confio o suficiente que você pode fazer coisas novas a ponto de eu abrir mão do que eu tenho hoje. Então eu prefiro me apegar. Eu prefiro me apegar ao pouco. Eu prefiro me apegar ao pouco que eu tenho aqui, por mais mal que isso me faça. Por mais que não esteja alinhado com a sua vontade, mas Deus, eu prefiro me apegar a isso do que pagar para ver. Eu prefiro me apegar a isso do que orar e pedir um milagre. Eu prefiro, Senhor, me apegar a isso que eu tenho controle do que abrir mão e deixar que o Senhor faça da sua maneira na minha vida. Gente, enquanto nós vivermos apegadas a coisas que a gente acha ter controle, apegadas a coisas que não estão boas, mas pelo medo de Deus não fazer, pelo medo de Deus não restituir, pelo medo de Deus não fazer o milagre, de Deus não abrir a porta, a gente quer manter o controle das coisas. E é impossível, gente, a gente viver o novo de Deus se nós queremos continuar caminhando da nossa maneira. As coisas de Deus, elas não se explicam, elas não são lógicas. Como que a gente, com as nossas mãos, com a nossa razão, a gente acha que nós temos o controle das coisas? Nós não temos. Aquilo que está na nossa mão, o Senhor nunca vai poder agir. Porque nós trabalhamos com o racional, nós trabalhamos com o lógico. O Senhor trabalha com milagres. É quando a gente deixa ir e a gente fala, Senhor, eu não sei como, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Eu não quero viver presa ao meu passado, porque até aqui, Senhor, olha onde o meu esforço me trouxe. Eu tenho andado olhando para o passado e olha onde isso tem me trago. Eu estou parada, eu estou vivendo as mesmas coisas há tantos anos, a minha vida não flui. Não flui porque nós queremos ter o controle de tudo. Mas a partir do momento, gente, que nós abrimos mão disso e que nós reconhecemos que Deus, a partir de hoje, eu não quero mais que seja do meu jeito, eu quero viver a sua vontade. Gente,
aí o Senhor nos mostra todas as coisas que Ele já tem feito. Quando nós abrimos mão do controle, a gente começa a enxergar as oportunidades e as novas portas que o Senhor já tem aberto na nossa vida. Porque a palavra, ela não diz que Deus vai preparar. Ela não diz, esqueça do seu passado e quando você esquecer, aí eu vou começar a preparar algo novo para você. Quando você abriu a mão do controle, aí eu começo a preparar algo para você. Não! A palavra diz que o Senhor já está fazendo. Hoje, Deus já está fazendo coisas novas na sua vida. Mas a questão é, será que nós estamos com o coração aberto, com os olhos sensíveis para enxergar essas coisas? Ou será que nós ainda estamos apegadas ao nosso racional, apegadas àquilo que as nossas mãos conseguem fazer? O Senhor já está fazendo coisas novas. E a passagem ainda diz, eu já estou fazendo. Às vezes a gente ora, Senhor, faça. Senhor, abra portas. Deus, faz um milagre. E a palavra diz, eu já estou fazendo. Vocês não veem? Eu já estou fazendo. Mas tem alguma coisa em nós, tem alguma coisa no nosso comportamento que está nos impedindo de enxergar aquilo que Deus já está fazendo. Gente, nós não enxergamos porque nós não estamos abertas a isso. A gente fica muito apegada a como a gente gostaria que as coisas fossem. A gente fica muito presa àquilo que falaram de nós no nosso passado. A gente fica muito presa a palavras que alguém falou de nós. A gente fica muito presa a decepções que a gente teve, a coisas que a gente viveu na nossa infância, a experiências que a gente já passou, a fracassos que a gente teve na nossa vida, a amizades, relacionamentos frustrados, a uma traição, a uma decepção. A gente fica muito presa a coisas que lá no passado deram certo, mas que não fazem mais parte da nossa vida hoje. A gente está muito presa nessas coisas para enxergar o novo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu creio que hoje, o nosso coração vai estar sensível para enxergar aquilo que precisa acabar, aquilo que precisa ficar para trás. Nós não vamos mais viver com aquele sentimento de melancolia, idealizando como as coisas poderiam ter sido, com aquela culpa de, meu Deus, eu queria tanto que isso tivesse dado certo, eu coloquei tanto esforço nisso, eu me entreguei tanto para isso e não deu certo. Olha como eu estou hoje, olha o que fizeram comigo. A gente fica nessa posição de vítima, de fracasso. E a gente começa a ser definida. A nossa identidade passa a ser os nossos fracassos. A nossa identidade passa a ser aquilo que deu errado na nossa vida, sendo que não é isso que a palavra de Deus diz sobre nós. A Bíblia diz que em Cristo nós somos nova criatura. Gente, nós não somos o nosso passado, nós não somos o nosso fracasso, nós não somos a traição que a gente sofreu. Nós não somos o lar que nós fomos criadas, que nós fomos as palavras que a gente ouviu. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, e a Bíblia diz que em Cristo todas as coisas se fazem novas. Em Cristo a gente se renova todos os dias. Todos os dias a gente pode caminhar para ser uma mulher, para ser uma menina, para ser uma mãe, uma esposa melhor. A gente não precisa abrir a nossa boca e falar de nós mesmas só com base naquilo que a gente já viveu. Tem coisas novas para nós. E hoje, dia 29 de fevereiro, o que Deus tem falado com você? Até agora, de tudo isso que eu tenho falado aqui, o que Deus tem falado com você? Quais coisas têm vindo ao seu coração? E você pode se perguntar, Vi, como eu ouço a voz de Deus? Como eu sei o que Deus está falando comigo? Eu não consigo entender o que Deus está falando. Gente, como a gente ouve a voz de Deus? Sabe aquela voz que vem dentro do seu coração? Ou aquilo que passa na sua mente, aquele pensamento que passa na sua mente, te dando um direcionamento, te dando um conselho de algo para você fazer? Sabe o do nada que vem uma voz na sua mente falando, vai orar, vai ler a Bíblia. Sabe essa vontade que vem do nada? Sabe esse pensamento que vem e você sabe que de você isso não viria? Gente, isso é Deus falando com a gente. E o Espírito Santo, a todo momento, ele está falando em todas as coisas da nossa vida. Até em coisas simples do nosso dia a dia. A questão é que às vezes a gente não ouve.
A gente quer caminhar do nosso jeito, fazer do nosso jeito. E a gente não está sensível para ouvir as coisas que Deus tem falado conosco. Eu tenho certeza que há muito tempo Deus tem falado ao seu coração coisas que você precisa deixar para trás. Mas nunca é tarde para a gente obedecer. Nunca é tarde para a gente se posicionar. Então hoje, se você estiver aí com o seu caderno, com a sua caneta, começa a anotar quais coisas Deus tem falado com você. Porque às vezes a gente acha que a gente vai lembrar de tudo, mas na verdade a gente vai se esquecer. Talvez quando acabar essa live, você vai fazer alguma outra coisa e seu pensamento, ele vai embora. Então começa a anotar agora. Eu preciso abandonar isso. Hoje eu deixo isso para trás. Senhor, o Senhor falou comigo dia 29 de fevereiro que é para eu deixar isso aqui para trás. Então hoje eu abandono isso. Começa a anotar. Gente, novas estações exigem de nós novos posicionamentos. Para a gente enxergar as coisas que Deus tem feito, a gente precisa se posicionar de uma nova maneira. Não tem como a gente viver as coisas novas de Deus se a nossa postura ela não muda, se a nossa conduta ela não muda, se a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, de se comportar ela não muda. Todos os dias nós devemos buscar isso, caminhar em direção ao novo. E eu sei que às vezes isso pode ser difícil, porque a gente fica, como eu disse, apegado a essas coisas. Mas a gente não deve se apegar nem a coisas boas que já passaram e nem a coisas ruins. Por quê? As coisas boas, elas são justamente coisas que aconteceram na nossa vida, um passado bom. Isso aconteceu, mas é como uma referência de que se você já passou por aquilo, você pode ir mais longe. Então anota isso. Não se apegue nem ao seu passado bom, porque ele é apenas uma referência. Sabe pessoas que tudo que elas vão falar, elas sempre pegam um exemplo de coisas que aconteceram há não sei quantos anos atrás. Ai, porque em 2010 eu fiz uma viagem, foi a melhor viagem da minha vida. Em 2010 eu vivi coisas incríveis. Gente, e hoje, em 2024, quais coisas incríveis você vai viver? Quais experiências novas você vai viver? Quais lugares novos você vai conhecer? Quais pessoas novas você vai se relacionar? Quais amizades novas você vai fazer? Quais experiências com Deus novas que você vai viver? Porque Deus tem coisas para nós todos os dias. Aquilo que Deus falou com você mês passado, ano passado, já foi. Para essa estação da sua vida, para o lugar que Deus quer te levar hoje. Quais palavras Deus tem falado com você? Quais direcionamentos Deus tem te dado? Quais coisas o Senhor tem exigido de você? Porque quando a gente sabe que Deus está fazendo uma transformação na nossa vida, o Senhor ele nos dá um direcionamento para isso. Ele nos dá uma palavra. Quando a gente começou o ano, no final de 2023, o Senhor deu para nós uma palavra, para mim, para Denner, para nossa casa. Uma palavra que iria guiar o nosso 2024. Ei, as coisas que foram, já se foram. As palavras que se foram, já se foram. O que Deus tem falado hoje? O passado bom, ele só serve de referência. Só serve pra gente ver que a gente sobreviveu a muitas coisas, que a gente teve muitas experiências, e se a gente já viveu isso, a gente pode ir mais longe. E o passado ruim, até aquilo que aconteceu na sua vida, que foi de negativo, isso não é pra ser um peso, isso não é pra ser uma culpa que você carrega. Isso é pra gente ter um referencial de onde a gente não pode mais errar. Não é pra nos acusar, não é pra gente carregar, não é pra nos definir. O que você fez no seu passado, o que aconteceu no seu passado, isso não é para te definir hoje. É para você ter uma referência de onde você caiu. Você se levantou, Deus te tirou. Mas para que você não volte a cometer esses erros, para que você não volte a cair no mesmo lugar. O passado bom a gente usa como referência para a gente avançar. E o passado ruim a gente usa de referência para não errar mais. E quando nós vivemos, gente... Para finalizar, quando nós vivemos presas ao passado, isso ainda tem poder sobre nós. Isso ainda nos define. E muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente faz propósito com Deus. E a gente vê que coisas na nossa vida, áreas na nossa vida não rompem. Eu vou na igreja, eu sou cristã, eu sou convertida, mas essa área da minha vida, isso não flui, isso não rompe. Eu não consigo avançar nessa área da minha vida.
Enquanto eu tô falando aqui, gente, vai refletindo. Vai refletindo, vai trazendo essa mensagem para você. Porque esse é o intuito, que a palavra de Deus ela nos transforme. Apesar de tudo que você tem feito, quais áreas na sua vida ainda não tem rompido? Em quais áreas da sua vida você ainda está preso ao seu passado? O seu passado ainda tem te definido? Apesar de ir sempre à igreja, apesar de ler a Bíblia, você ainda tem medo de se relacionar. Apesar de ler a Bíblia, apesar de ir à igreja, apesar de ser uma filha de Deus, você ainda se acha uma pessoa fraca por uma coisa que você viveu lá no seu passado. Você ainda carrega uma culpa por algo que você viveu no seu passado. Você ainda tem medo de ser abandonada por algo que você viveu no seu passado. Você ainda tem medo de ser traída, você ainda se vê como rejeitada. Você ainda não se vê capaz de viver coisas novas, porque algo do seu passado ainda vem como acusação na sua mente. Quando você tenta, isso te bloqueia. Quando você tenta, essa voz vem na sua mente falando, olha, cuidado, porque isso vai acontecer de novo. Cuidado, porque essa amizade, ela vai errar com você de novo. Cuidado, porque vão rir de você de novo. Gente, enquanto nós carregamos o passado, é assim que nós vivemos. É assim que nós vivemos. Por mais que a gente ache que já está tudo bem, lá no fundo, a gente ainda é definida pelo que aconteceu no nosso passado. Mas, para a gente ter uma resposta, para a gente avançar, como romper com o passado? Como sair desse ciclo de repetição? Como fazer com que 2024 de fato seja um ano de romper? Porque, gente, não adianta a gente começar o ano fazendo um monte de promessa, fazendo um monte de meta, um monte de objetivo, se a gente não muda primeiro o nosso pensamento. Se no nosso pensamento a gente ainda se vê fraca, não adianta a gente fazer metas novas, a gente fazer novos objetivos, porque na hora da gente praticar isso, na hora da gente dar um passo, quando a gente vê uma oportunidade, quando a gente vê a porta se abrindo, a nossa mente vai vir com uma acusação. E a gente vai travar, a gente vai paralisar. Então, como romper com o passado? Como se libertar disso? Primeiro, anotem aí. Primeiro, aceite. Aceite que o seu passado existe. Aceite o que aconteceu com você. Nós precisamos reconhecer que coisas dentro de nós ainda não foram tratadas e a gente ainda carrega isso. A gente precisa, gente, encarar o fato de que sim, isso tá aqui dentro. E não adianta eu correr, não adianta eu achar que tá tudo bem. Eu preciso aceitar de que sim, isso ainda me machuca. Eu ainda estou presa, eu ainda me vejo fraca, eu ainda me vejo incapaz, eu ainda tenho medo. Eu ainda tenho medo de que essa situação se repita na minha vida. Eu ainda tenho medo de que façam isso comigo de novo. Eu ainda tenho medo. A gente precisa encarar isso. Anotem aí. Primeiro ponto. Aceite. Aceite que ele existe e que você tem carregado isso. E como eu sei, Vitória, como eu reconheço que eu ainda tenho carregado algo? Porque eu já fiz libertação, eu já orei, eu já declarei que ficou para trás, eu já repreendi. Sabe aquela situação que você não quer falar? Sabe aquela situação que você corre em ter que lidar? Sabe aquela porta que se abre e você vai lá e você mesma se sabota? Sabe essas novas amizades que Deus tem colocado na sua vida? Pessoas que vieram para cuidar de você, mas você não se permite ser cuidada? Gente, tudo isso são feridas do passado que estão aqui dentro. São feridas do nosso passado. Ou então, sabe aquele assunto que você não para de falar? Porque também tem isso. Pessoas feridas, pessoas que carregam um passado, elas são vítimas. A gente vive como vítima. E o que uma vítima faz o tempo todo? Ela se defende, ela se justifica. O tempo todo falando da mesma coisa. O tempo todo falando do que fizeram com ela. O tempo todo voltando no passado e lembrando de quão mal, de quantas coisas ruins ela viveu. Vítimas. O Senhor nos chama para olhar para frente, o Senhor nos chama para focar no novo, para viver coisas novas. Mas quando nós vivemos como vítima, da nossa boca só saem coisas do passado, só saem reclamações, só sai murmuração, só sai lamento. O Senhor tá mostrando coisas novas. Deus tá fazendo, gente, coisas novas.
Mas quando você vive presa ao passado, quando você não aceita, sabe o que a gente faz? A gente só vê empecilho. A gente só vê problema. Só vê o defeito. Só vê a dificuldade. As portas estão se abrindo. Mas Deus, e se isso acontecer? Deus, e se der errado? E se der, e se falhar de novo? E se fracassar de novo? Senhor, e se essa situação se repetir na minha vida? Por quê? Porque os olhos ainda estão lá atrás. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, aceite que acabou. Gente, a gente precisa superar. A gente precisa aceitar que acabou. Não faz mais parte da vida. Não faz mais parte do novo ciclo, da nova etapa, do novo momento que Deus tem para sua vida. Pessoas, amizades, comportamentos, atitudes já não fazem mais parte. Acabou. Até o momento, ainda valia a pena você tentar, ainda valia a pena você insistir. Hoje, isso já não cabe mais, já não condiz com o lugar que o Senhor está te levando. Tem lugares que nós vamos que não dá pra gente carregar certas coisas, certas pessoas, certos comportamentos junto com a gente. Não dá. Nós precisamos aceitar que acabou. E nós precisamos deixar pra trás. Por mais que seja difícil, gente, nós precisamos deixar pra trás. Só vai entrar com você nessa nova fase da sua vida. Você só vai levar aquilo que o Senhor permitir que você leve. Você só vai estar perto de pessoas que o Senhor permita que você esteja. Aquilo que já não faz mais parte, gente. Gente, nós precisamos deixar para trás. É como se a gente carregasse um peso desnecessário. Um peso que nos atrapalha a caminhar, atrapalha o nosso pensamento. E a gente não precisa disso. É hora de deixar para trás. É hora de aceitar que acabou. E é hora de abandonar essas coisas. E o terceiro ponto. E esse é o que a gente tem que praticar todos os dias. Pense no que te traz esperança. A palavra de Deus diz que a gente deve meditar, a gente deve ter os nossos pensamentos naquilo que nos traz esperança. O que te traz esperança? Quais palavras já foram liberadas na sua vida? Quais palavras o Senhor já usou pessoas para falarem com você? Quais promessas você tem na sua vida? Gente, nós precisamos nos lembrar disso. A gente precisa caminhar todos os dias pedindo para que as promessas que Deus tem para a nossa vida, elas se cumpram. Não é murmurar, não é reclamar pelo que não deu certo, pelo que falhou, pelo que fracassou. É caminhar com esperança. É caminhar pedindo ao Senhor, nos posicionando para que as promessas dele se cumpram. Porque elas não se passam, gente. Elas não acabam. Elas não falham. Elas permanecem, mesmo que hoje esteja tudo difícil. Mesmo que hoje você não se veja capaz. Não é sobre nós. Nós somos seres instáveis. Nosso pensamento muda. A gente lida com muitas emoções. A nossa vontade muda, mas a vontade de Deus não muda. A promessa que Deus liberou para a sua vida, ela não muda. Ela não depende de circunstância, ela não depende de situação, ela não depende se você se sente capaz ou preparada. Porque não é sobre nós. É sobre o Senhor que liberou isso na nossa vida. Tudo que nós precisamos é deixar para trás o que precisa ser deixado e nos posicionarmos. Então, quais palavras o Senhor liberou para a sua vida? Quais promessas? Quais sonhos Deus colocou no seu coração? O que a palavra de Deus diz sobre você? Ao invés de ocupar, gente, a nossa mente com coisas que as pessoas falaram de nós, mentiras que falaram de nós, acusação, com coisas ruins que fizeram contra nós. A gente precisa renovar nossa mente todos os dias pelo que a palavra diz sobre nós. É isso que vai fazer quando a gente estiver passando uma situação difícil, a gente continuar crendo, a gente continuar com esperança. Saber o que Deus fala sobre nós. Quando você passar uma situação difícil, você não vai se basear nas suas próprias forças, na sua própria capacidade. Você vai se basear no que a palavra diz, que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você, que se você passar pelo fogo, você não vai ser queimado, se você passar pela água, você não vai se afogar, porque Deus está com a gente. É isso que a palavra dele diz, e é nisso que nós temos que meditar. É com isso que nós temos que, gente,
trazer à nossa mente, trazer esperança para nossa mente. Não é ficar pensando em coisa ruim, coisa que deu errado, coisa que falhou, que fracassou. Isso já foi. Isso já foi, isso já ficou para trás. Se lembre. Quais sonhos você tem no seu coração? Quais promessas Deus falou com você? Quando Deus usou alguém para falar uma coisa com você, que você iria talvez rodar as nações, que através da sua vida Deus faria grandes coisas, que através da sua voz muitas pessoas ouviriam falar de Jesus, muitas pessoas seriam alcançadas, que Deus tem um casamento abençoado para você, uma família abençoada para você. Lembre das promessas de Deus para sua vida. Se lembre das promessas de Deus para sua vida. Se lembre todos os dias, gente. Todos os dias. Anote. Anote cada profecia que você receber. Cada sonho que Deus te der, anote. E medite nisso todos os dias. Porque, gente, não basta. Não basta a gente cumprir a nossa agenda de cristão. Não basta a gente ir à igreja todos os domingos. A gente cantar, louvar, ler a Bíblia, se a gente não coloca isso em prática, se a gente não obedece. Tem coisas que elas não dependem do agir de Deus. Deus já está fazendo. Elas dependem do nosso posicionamento. Elas dependem de uma decisão que parte de nós, parte de mim, parte de você. E eu sei, gente, que essa é a noite que o Senhor marcou conosco e que Ele está nos convidando a trazermos esperança para nossa mente, a olharmos para frente. Quantas meninas, quantas jovens, quantas mulheres aqui, quantas pessoas aqui que deixaram de sonhar, que deixaram de ter esperança. Meninas novas que por uma decepção que passaram, deixaram de acreditar que podem sim viver coisas novas. Que sim, tem um futuro. Sim, Deus tem planos para elas. Talvez seja você. Talvez foi uma decepção que você teve. Algo que você viveu no seu passado, que ainda tem te marcado hoje. Isso tem te impedido de sonhar. Gente, o que Deus tem falado ao seu coração? É nisso que nós precisamos meditar. É nisso que nós precisamos meditar. E, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se a gente não tem sonho, se a gente não tem esperança, isso cria dentro de nós uma tristeza que começa a nos consumir. Começa a nos consumir. Você não vai ver propósito na sua vida. Você não vai ver propósito nos seus dons. Você não vai ver capacidade dentro de você. Você vai se sentir esquecida por Deus. Tudo isso por quê? Porque você ainda está preso ao passado. Suas emoções ainda estão presas ao passado. Mas nessa noite, gente, Deus está falando. Se lembre daquilo que eu já falei para você. Se lembre das promessas que eu já liberei na sua vida. Se lembre dos sonhos que eu coloquei no seu coração. Lembra quando você ouviu eu falar com você e você ficou tão feliz? Lembra quando eu usei alguém para falar com você e aquilo trouxe esperança ao seu coração? Se lembra quando você acordava animada com esse projeto, com esse sonho? Se lembra quando você se preparava para os lugares que eu disse que você já vai chegar? Por que isso parou? Por que isso acabou? Gente, nós precisamos nos lembrar dessas coisas. Nós já estamos finalizando, mas queria que você imaginasse agora Deus com tantas coisas incríveis que Ele colocou dentro de você, com tanto potencial, com tantos dons. Quantas coisas incríveis o Senhor Ele deposita dentro de nós. Só o fato de nós acordarmos todos os dias com saúde, gente, enquanto tem muitas pessoas que estão no hospital agora. O fato de você acordar com saúde, você acha que é à toa? Cada nova oportunidade que o Senhor nos dá, você acha que é à toa? Quando a Bíblia diz que Deus tem planos de vida para nós e não planos de morte, isso é real, isso é verdade. Gente, isso não é só uma falácia da Bíblia. Isso não é só uma mensagem motivacional. Cada palavra da Bíblia é realidade, é verdade. E para nós vivermos isso, nós precisamos acreditar que isso é para nós. Isso é para você. Então, nessa noite, eu queria te convidar. Fique livre, se você quiser fechar os seus olhos.
Se você quiser anotar o que Deus tem falado com você nesse momento, gente, esse é um momento de cura. Essa é uma noite que Deus marcou conosco, para que a gente seja liberta de tudo aquilo que ainda nos prende. Para que a gente possa começar esse novo mês, para que a gente possa viver esse ano, gente, fluindo em direção a coisas novas. Aquilo que aos seus olhos parece muito grande, aquilo que aos seus olhos parece impossível, que para todo mundo pode acontecer, mas para você não. Nessa noite esse pensamento cai por terra. Nessa noite esse pensamento de inferioridade, de rejeição, todo pensamento de que você não é capaz, toda falta de confiança no que Deus diz sobre você, nessa noite isso é cancelado, porque nós não vivemos com base no nosso passado. Nós vivemos crendo que as promessas de Deus, elas ainda estão de pé na nossa vida. Não importa o que você passou, não importa as decepções que você teve, as promessas de Deus, elas não mudam. Nós somos filhas de um Deus que criou o mundo, gente, um Deus que criou o mundo. O que é impossível para esse Deus? O que é impossível desse Deus fazer? O Deus que cura, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que te acompanha quando você vai deitar e quando você acorda, o Deus que te convidou para estar aqui nessa live hoje. O que é impossível para esse Deus? Nada é impossível, gente. Nada é impossível. Você que parou de sonhar, você vai voltar a sonhar. Você que perdeu a esperança, você vai voltar a ter esperança. Você que está prostrada, você que está caída, você que se vê derrotada hoje, você vai levantar e você vai caminhar em direção ao novo. Você não vai permanecer nesse lugar, porque não é isso que Deus tem para a nossa vida. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero orar com vocês. Eu quero interceder pela vida de vocês. Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço, Deus, pela vida, Pai, de cada pessoa que está aqui, Deus. Pai, eu não conheço todas essas pessoas que estão aqui, Deus, mas o Senhor as conhece. E a sua palavra, Deus, ela não muda, Pai. O Senhor é o mesmo, Deus, independente de onde a gente esteja. Independente de nação, de país. Eu sei, Deus, que a mesma palavra, Pai, que tem edificado o meu coração, Senhor, aqui em outra nação, também tem tocado no coração de cada uma dessas pessoas, Deus, que estão aqui, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor marcou um encontro com cada uma delas. E eu declaro, Pai, pela sua palavra, Senhor, que a partir de hoje, Deus, o Senhor dará forças para que cada um deles, Deus, se posicione para viver o novo. Senhor, pela sua palavra, Pai, eles não serão mais escravos do passado deles. Eles não serão, Senhor, reféns daquilo que fizeram com ele. Eles não serão reféns, Deus, do fracasso, da traição, da humilhação, da mentira. Senhor, hoje, cada um deles se posiciona, Deus, para acessar tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Senhor, daqui sairão pessoas que serão influência na sua casa, influência no seu trabalho, influência no seu meio. Pessoas, Deus, que estão travadas. Pessoas que estão com a vida, Deus, girando em círculo, Pai. Porque ainda se enxergam como vítimas. Hoje, Deus, eles irão tomar posse do que a sua palavra diz sobre ele. Senhor, eu declaro, Pai, identidade restaurada, Deus. O Senhor visitando, Deus, o coração de cada um. Senhor, traga lágrimas, Deus. Lágrimas para aqueles que estão tão aprisionados, Pai. Para aqueles que estão tão presos, Deus. Pessoas que se veem tão aprisionadas pelas suas emoções, Pai. Que não conseguem, Senhor, se expressar mais, não conseguem chorar na sua presença, Deus. Hoje, Senhor, visita esses corações, Deus, quebranta esses corações, Pai. Traga esperança para eles. Que eles possam se ver, Pai. Que eles possam se ver, Deus, como filhos cuidados por Ti, Senhor. Pai, tira todo medo, toda vergonha, Senhor. Espírito de medo, espírito de vergonha, espírito de covardia. Você não tem lugar aqui, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. E o nosso Deus, Ele não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de coragem, espírito de domínio próprio, espírito de ousadia. E é sobre essa palavra, Deus, que nós iremos viver. Senhor, revela ao coração deles, Pai, os seus sonhos. Aos seus sonhos, Deus, coloca os seus sonhos no coração deles, Pai. Nessa noite, Deus, restaura famílias, restaura corações. Senhor, restaura, Deus, o coração, Pai, que foi quebrado. O coração, Deus, que está sofrendo nesse momento, Deus. Oh, Pai, eu sei, Deus, que o Senhor é capaz, Deus. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor já está fazendo coisas. O Senhor já está fazendo coisas novas, Pai.
Durante toda essa live, o Senhor tem falado aos corações aqui, Pai. E, Senhor, eu creio que isso não vai acabar, que isso não vai se resumir aqui. Quando essa live acabar, Deus, meu Deus, que essa semente que foi plantada, ela possa crescer e dar frutos. E que eles possam colher novos frutos. Árvores que estavam secas, voltem a dar frutos. Pessoas que pararam de sonhar, voltem a sonhar. Corações que estavam chorando, agora vão se alegrar. Mesmo em meio à tempestade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Deus, pela vida de cada um. Pronto, vamos lá, ó. Luísa de São Paulo, Pedro do Espírito Santo. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
Amém, gente. Amém. Eu tô quase chorando aqui também, porque é muito bom, né, gente? Estar na presença de Deus. Não tem nada melhor do que estarmos na presença de Deus e tudo que a gente entrega, né? Ainda assim é muito pouco, gente, perto do que o Senhor fez por nós, perto do que nós temos, né? Que é o maior privilégio, que é termos a presença de Deus. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, Ele nos ama e Ele é paciente, Ele é bondoso conosco, Ele é misericordioso. E é um privilégio, gente. Nós sendo tão pequenas, a gente ter acesso a um Deus que é tão grande e ainda assim Ele para nos ouvir. Isso é incrível. Gente, fiquem com Deus e nos vemos na próxima live, no próximo devocional.